Bom, portanto, como complemento ao vídeo que eu fiz sobre o contrato social, a origem do contrato social, as doutrinas do contrato social, o que é comum a todos os autores, e praticamente na época todos os autores eram contratualistas, o que é que não é, o que é específico. Vale a pena acrescentar o que aconteceu ao contrato social hoje, porque eu costumo dizer é um dos fundamentos do Estado, ou seja, eu não posso ter armas para me defender, nem posso praticar justiça pelas minhas próprias mãos. Porquê? Porque está na Constituição. Está na Constituição porquê? Porque a Constituição é feita na base da filosofia do contrato social. Eu não posso fazer justiça pelas minhas mãos. Por exemplo, através de um duelo, como era permitido até ao século XIX. Não posso. Então não posso fazer um duelo? Não posso. É proibido. É crime. Eu não posso fazer justiça pelas minhas mãos. Bom, não posso, a não ser em caso de legítima defesa extrema, isto é, se não puder recorrer à polícia ou às Forças Armadas, poderei, em desespero de causa, perante uma ameaça externa, usar da legítima defesa com caráter proporcional, tempestivo. Enfim, tem uma data de condicionantes. Se um gatuno assaltar a minha casa com uma faca, eu posso usar uma faca. Mas se eu tiver 70 anos e o gatuno tiver 30, se calhar não há aqui equilíbrio, não é? Há aqui acabam. Enfim, isto tudo é uma fantasia, eu sou contra isto publicamente, mas é o que está na lei, isto é o que vigora, eu sou contra. Enfim, cada um pensa por si. Ora bem, o conceito de Estado falhado, portanto, nós temos duas situações. O conceito de Estado falhado é um conceito, como eu disse, formulado pela antiga secretária de Estado do governo norte-americano, Madeleine Albright, uma senhora forte, há fotografias dela na net, uma senhora, enfim, com ar assim, decidida, professora também. Que é o quê? Quer dizer o quê? Estado falhado é um Estado juridicamente constituído como um sujeito de direito internacional público, mas que de facto, de direito é um Estado, mas que de facto não tem capacidade para fazer cumprir as decisões do seu próprio poder político em todo o seu território, sobre toda a sua população. Não tem capacidade. Não tem capacidade porquê? Porque é débil desde a sua natureza, e então aqui põe-se a questão de se o direito internacional público devia ter reconhecido, e a ONU, esses Estados como Estado soberano. Provavelmente não, mas isso é o meu ponto de vista, não é verdade? Ou então, porque por razões internas, derivadas do colonialismo e do imperialismo, há um vídeo no meu YouTube sobre isto, o que foram as consequências do imperialismo e do colonialismo na formatação das fronteiras das ex-colónias, que passaram a incluir povos que se odiavam, que tinham culturas adversas, têm uma história de conflito só por causa dos interesses do Estado imperialista ou colonizador, e por conseguinte é óbvio que depois se tornaram independentes quando houve a emancipação das colónias, aquilo gerou um caos completo. Bom, muito por causa disto, o que é facto é que aconteceu uma situação em que não há força dentro do Estado, não há capacidade dentro do Estado para fazer exercer o poder em todo o território, em toda a população. Agora resolvi para aqui ver uma cadela, só a minha que me acontece. Bom, como por exemplo, até alguns Estados que têm tido são problemáticos em termos internacionais. O Sudão do Sul. O Sudão era um país único, foi dividido, Sudão do Norte, Sudão do Sul.
o Sudão do Sul é um Estado falhado. O Afeganistão, a Síria, o Líbano, o Congo, que era um Estado rico, a Colômbia durante muitos anos. Há um conceito de Estado falhado que não é permanente, pode ser, um Estado falhado pode deixar de ser falhado, é o caso da Colômbia, com a ajuda americana, deu cabo das Farc e deu cabo daquela zona do território que era no fundo, dedicada ao narcotráfico e era gerida por um exército que se dedicava ao narcotráfico. Bom, mas isto pode ser provisório ou pode ser definitivo. Há Estados que nunca mais saem da situação de Estados falhados. Portanto, eu diria que o conceito é útil, mas não é óbvio. Isto é, há Estados falhados que resultam da natureza histórica do colonialismo, e quem quiser ver isso tem que ir ver o outro vídeo sobre porquê, porque é que essas fronteiras acabam por criar uma situação desesperada para esses Estados que vêem tribos divididas entre vários Estados, ou, ainda agora houve uma tese de doutoramento no Instituto que demonstra isso. Há um reino que foi dividido entre vários Estados do sul da África e, portanto, embora a capital esteja dentro de Moçambique, eles consideram aquelas fronteiras como não existentes e atravessam-nas sistematicamente, porque aquilo que é unificador é o território do seu próprio reino. Mas eu dizia, este conceito é um conceito relativamente equívoco. Porquê? Porque, havendo situações destas, há outras situações que têm a ver, por exemplo, com o narcotráfico, como foi o caso da Colômbia, tem a ver com uma guerra civil imperialista, como foi o caso da Síria, ou o caso do Líbano. O Líbano era a Suíça do Médio Oriente. A Síria era um país desenvolvido. E, de repente, vê-se confrontado com uma guerra civil que é alimentada pelo imperialismo, ou pelos imperialismos, neste caso, porque são vários ali ao mesmo tempo. E de maneira que, é claro, por razões diferentes, um Estado pode-se ver incapacitado de exercer o poder sobre todo o território. Pergunta: todos os Estados falhados são pobres, são pobrezinhos, têm pouca gente? Não, não. Por exemplo, a Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África. É um país grande, é um país rico, tem petróleo, tem bens naturais, quer minérios, quer capacidade agrícola. É um Estado falhado. E porquê que é um Estado falhado? É uma parte grande do seu território que é ocupado pelo Boko Haram. O Boko Haram é um movimento islamita, terrorista, é bom que se diga, que tem uma visão do califado, quer criar um califado e tem uma parte do território onde rapta pessoas, transforma-as em escravos e o Estado não consegue fazer nada. E por conseguinte, não é necessariamente um Estado pobre. Esta ideia que o Estado falhado é um Estado muito pequenino no meio do mar, ou que não tem água, ou que é uma desgraça, ou então é praticamente desértico. Não, não, não. Há Estados ricos e populosos. O caso da Nigéria é um dos países mais ricos e mais, enfim, potentes da própria África, e, no entanto, eu acho que a Nigéria, como não consegue fazer exercer o seu poder político em todo o seu território, qualifica-se como, dentro do conceito da Madeleine Albright, um rogue, em inglês, rogue state, Estado falhado. Bom, há circunstâncias em que, por conseguinte, o Estado não é necessariamente um Estado falhado, mas é equivalente a um Estado falhado, ou seja, a situação de caos temporário rompe o contrato social. Eu dou-lhes um exemplo. A Alemanha, ninguém tem dúvida que a Alemanha é uma potência económica, mas é há muito tempo, não é de agora. Já era no tempo do Hitler, já era no tempo da República de Weimar, já era no tempo do Kaiser. É um país poderoso, foi sempre uma grande potência europeia. E, no entanto,
A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, era um Estado falhado. A Alemanha, dentro da Primeira Guerra Mundial, viveu na circunstância de Estado falhado. É razoável dizer que a Alemanha é um Estado falhado? Não, não é. Mas, por causa da situação do caos que viveu no final da Primeira Guerra e no final da Segunda, teve um momento que depois rapidamente ultrapassou de Estado falhado. Estado falhado. Era um Estado falhado. Teve, portanto, um episódio de Estado falhado. É claro que nesses casos é uma espécie de patologia. É uma patologia, não é uma circunstância permanente, é uma patologia. Da mesma forma que nós podemos estar doentes. Pronto. Não, isso não nos qualifica como um doente crónico. Não é? Apanhei uma gripe, não sou um doente crónico. Estou doente, neste momento estou doente, mas depois deixo de estar e fico outra vez são. E, portanto, o estado é igual. Em certa medida, aquele momento é um momento patológico em que o Estado apresenta uma circunstância de Estado falhado, mas não significa que isso permita qualificar aquele Estado como um Estado falhado sistemático. É apenas meramente conjuntural. Portanto, temos que ter cuidado a distinguir as coisas. O Sudão do Sul é um Estado falhado sistemático. Não há dúvida nenhuma. Não é? Sempre foi. Não tem cura, provavelmente. Não é? O Iémen. Ai, santo Deus, o Iémen é um Estado falhado, tem sido sempre. Bom, por conseguinte, é difícil, nesse caso, dizer que não se trata rigorosamente de um Estado falhado. Noutros casos, há momentos históricos em que o país atravessa uma circunstância de Estado falhado, da mesma forma que o ser humano, isto é um bocado organicismo, mas é uma boa explicação, também, ou um ser humano, ou um ser vivo, qualquer, uma árvore ou um animal, atravessa uma circunstância de Estado falhado, o que não significa que se possa qualificar como tal permanentemente. Cuidado com isto, cuidado com isto. Portanto, nesse momento em que ele é qualificável como patologicamente Estado falhado, o contrato social falhou. O contrato social falhou. Ou seja, o Estado não tem a capacidade de exercer o tal contrato, que nunca existiu, mas que se pressupõe que exista entre os cidadãos, estabelecido entre os cidadãos, em que atribui a capacidade de fazer justiça, a capacidade de fazer segurança interna, a capacidade de fazer segurança externa e outras, ao Estado, em vez de serem os cidadãos livremente a tratar desse assunto. Nessa altura, porque senão as desgraçadas daquelas jovens que foram raptadas pelo Boko Haram, qual é a justiça que se lhes fez? Quem é que assegura os direitos, as liberdades e as garantias daqueles cidadãos? Ninguém. Então o Estado falhou. Estão a perceber? Se o Estado não nos garante os direitos, liberdades e garantias que estão na própria Constituição e que ele se determina, ele próprio se determina a cumprir e a velar e a defender, bom, então o contrato ruiu. Quer dizer, eu faço a minha parte, que é não uso desses direitos que teria naturalmente, em vez do Estado. Pago os meus impostos para o Estado os exercer em meu nome. E depois o Estado falha. Vão ver? Aqui há uma ruptura do Estado falhado. Há uma ruptura clara do Estado falhado. Bom, portanto, aqui tem, a meu ver, aquilo que é complementar do vídeo número 1 sobre o contrato social, para que se perceba que isto não é um discurso histórico. Em qualquer momento, o Estado pode passar a ser um Estado falhado. Em qualquer momento. A situação do Estado falhado é uma situação que, no fundo, acaba por impender sobre todos os Estados. Até os mais poderosos, como, por exemplo, a Rússia, já viveu, durante a Revolução Bolchevique, uma situação de Estado falhado. Naquela altura, ninguém defendia direitos, liberdades e garantias de ninguém. Era impossível defender. Aquilo praticamente era um caos.
era uma revolução, não se conseguia, não é verdade, defender direitos, nem liberdades, nem garantias, nem havia um quadro normativo estabilizado que defendesse quais eram os direitos, as liberdades e as garantias. Portanto, a Rússia já atravessou uma circunstância de Estado falhado, já, e a China também, durante a Guerra Civil e a Revolução de 1949, até uma parte do país ficou dividida da outra quando o Kuomintang, que era o governo legal da China, passou para a ilha de Taiwan, não é verdade? Ou chamada em português, ninguém sabe, Ilha Formosa. Ilha Formosa, é assim que se chama. Em português não se chama Taiwan, chama-se Ilha Formosa. Bom, de maneira que muitos Estados já, se calhar quase todos, a França durante a Revolução Francesa, não terá sido também ela um Estado? Porque é o caos, não é? É o caos, ninguém defendia, não havia. Quais eram os direitos? Sei lá, a Constituição antiga já não funcionava, a nova ainda não existia. Naquela situação do terror, que é uma fase da Revolução Francesa, chamada o terror, havia um Estado falhado? Havia porque não havia ninguém que defendesse os cidadãos, não havia ninguém que defendesse o contrato social. Portanto, é possível a qualquer país passar por isso? É possível. Uns conseguem superar esses momentos e outros vivem permanentemente nessa situação. Eis a diferença. E pronto, sobre isto ficamos por aqui. Não vale a pena dizer muito mais. Não sei se alguém quer pôr alguma pergunta ou... Não sei se alguém quer pôr alguma pergunta sobre isto ou não. É uma coisa que eu não tinha falado ainda, portanto ficou aqui. Sobre isto há a bibliografia. Já disse mais uma vez, mas entraram mais alunos. Isto vem na página 50 e seguintes de O Fim de um Tempo, que podem consultar no site academia.edu. É gratuito. Agora estou à vossa disposição para perguntas. Se não têm nada, é porque não tem. A professora Teresa já se foi embora, mas ela tem... Eu também posso tirar uma outra dúvida sobre fundamentalismo, se quiserem. Foi a professora que deu. Vale a pena, na questão do fundamentalismo, explicar que o conceito de fundamentalismo foi criado nos Estados Unidos da América, por volta do início do século XX, 1910, 11, por aí. Um congresso protestante que houve, como eles têm direito, cada pessoa pode fazer uma igreja, não é? Já há não sei quantas mil igrejas nos Estados Unidos da América, das coisas mais disparatadas, e, portanto, eles podem fazer uma igreja quando lhes apetecer, o que significa que às tantas já não sabia quem é que era protestante e quem é que não era. Porque cada um inventa o que quer. Inventam livros novos da Bíblia, revelações feitas sei lá por quem. Bom, e por conseguinte, há um congresso de protestantes para perceber, ou de pseudo-protestantes e protestantes, para perceber quem é que é ou não protestante. Quem é que é ou não membro daquilo que é a grande família protestante. E então fizeram uma lista de obrigações para que quem fosse protestante se pudesse qualificar como tal. Uma lista com 10 itens. E eles chamaram aquilo da Fundamentals, os fundamentos da religião protestante. Ou seja, quem cumprir aqueles itens todos é protestante. Quem não cumprir, não é. Por exemplo, o sacerdócio universal. Por exemplo, a justificação. Por exemplo, 10 ou assim, princípios. Ou seja, já havia um grupo de novas religiões que já não cumpriam aqueles preceitos todos. Já tinham falhado naqueles preceitos todos. Não cumpriam metade. Pronto. E os que ficaram
naquele grupo em que conseguiam picar os fundamentos todos, os outros chamaram-lhes de fundamentalists. Estes são os fundamentalistas. São os gajos que têm ali tudo picadinho, têm que cumprir aquilo à risca. Não é? E é esta ideia que passa depois do protestantismo para as outras movimentos de base religiosa, em que quem cumpre à risca literalmente o preceito religioso é um fundamentalista. Fundamentalista não discute a letra da lei. A letra da lei religiosa é o que lá está, ipsis verbis. E é isto o fundamentalismo em geral. Mas veio daqui, veio desta origem protestante, não veio dos muçulmanos. Embora nos muçulmanos, obviamente, também haja. Qual é a diferença entre as seitas, entre aquelas grandes seitas muçulmanas? Bom, eles são quase todos fundamentalistas, mas há uns que são mais fundamentalistas do que os outros, não é? Porque no caso dos xiitas, por exemplo, como há clero, não é? No caso dos sunitas, que é a grande maioria, não há clero, isto é igual à maioria das organizações protestantes. Qualquer pessoa é sacerdote, qualquer. Há uns que tiram cursos para saber mais que os outros, mas não são mais do que os outros. Não há um clero, não há clero. O pastor não é um clero. O pastor é um indivíduo que se especializa a saber da Bíblia e a saber da teologia, mas não é mais do que os outros, tem os mesmos direitos que os outros. Homens e mulheres é tudo igual, como é, por exemplo, na igreja evangélica. Bom, por conseguinte, o sunismo é parecido com isto. É parecido com isto. Não há sacerdócio, mas há imãs. Pois são pessoas que se especializam naquilo, são pastores, mas não são mais que os outros. Nos xiitas, não. Há uma casta de sacerdotes que são mais que os outros, como na Igreja Católica. Não é? E esses imãs, e esses sacerdotes, não é? Chamados ayatollahs, têm um direito diferente dos outros, que é o de interpretar os textos. Mais ninguém tem esse direito, a não ser os sacerdotes. Os ayatollahs é que têm o direito de interpretar a lei religiosa e, portanto, estão por cima dos outros. Aquilo que eles digam é obrigatório, estão a perceber? É óbvio que numa lógica em que cada um interpreta como quer, que é o caso do sunismo, há mais maleabilidade para haver tendência de direita, tendência do centro, tendência de esquerda e ninguém poder dizer a minha que é boa, porque a interpretação é feita com base nos textos que ali estão, mais para um lado, mais para o outro. Agora, o problema é que quando o texto ele próprio é fundamentalista, não é? Quando diz é assim e não há discussão possível, bom, então aí a interpretação não tem uma grande área de manobra. Não é? Se a mulher é inferior ao homem, segundo a lei de Maomé, a mulher é inferior ao homem, ponto final. As consequências que eu tiro disto é que são diferentes. É inferior ao homem, não pode conduzir. Porquê? Pode ser inferior ao homem e pode conduzir. Está a ver? E, portanto, pois a aplicação da lei é que é mais complicada. Então, espera lá, o testemunho da mulher em tribunal vale o mesmo que o homem? Não, porque a mulher não é igual ao homem. Então, se forem duas mulheres, já dá para equilibrar com o homem? Já. É a lei da Sharia. Mas isto fica ao critério, isso é um absurdo. Isto é a religião que a gente acha muito bom, que venha para a Europa, que venha destruir a nossa civilização. Enfim, isto agora é uma colherada política para animar. Eu acho péssimo, péssimo. Quem me dera é que eles se vão todos embora, ou que se convertam, ou que não se convertam a nada e fiquem ateus, por exemplo. Agora assim é uma desgraça. Mas enfim, os senhores depois vão ver com o tempo. Quando isto descambar mais, que vai descambar. De maneira que aqui tem, é uma precisão que pouca gente sabe, se calhar, e fica aqui feito. Perguntas, meus senhores? Ninguém tem nada, ninguém tem dúvida nenhuma, zero. Esqueço-me sempre do seu nome, Fábia, não é? Não tem a sua Flávia, não tem
Não tem dúvida nenhuma, é a sua. Não, professor. Não. Pronto. E os senhores alunos que estão aí do outro lado, como é que é? Também não têm dúvida nenhuma. Pronto, então se não tem. Eu também não tenho dúvidas, professor. Ótimo. É assim mesmo. Ao menos vejo que não está a dormir, que já não é mau, não é? Olha, pronto, então ficamos por aqui. Não vou amassar, não vou ficar aqui à espera que acabe a hora, só para acabar a hora. Em qualquer caso, quem tenha, já sabe, cá estarei na próxima quinta, não é? À mesma hora, para quem quiser tirar dúvidas ou pôr. Entretanto, se houver alguma dúvida muito urgente, também podem pegar no telefone, ligar-me ou mandar-me um e-mail e eu respondo. Eu respondo com certeza. Sobre os pontos, já vi, são muito discrepantes, muito discrepantes. Eu pedi à professora Teresa que visse o fundamentalismo. Ela viu os pontos todos do fundamentalismo e deu-me sugestões de notas, porque eu é que tenho que classificar, obviamente eu sigo-as à risca. No meu caso, eu procurei ser brandinho e mansinho, portanto não dei uma única negativa, mas vontade não me faltou, porque há ali calinadas inaceitáveis. Inaceitáveis. Coisas históricas, bradar ao céu. Não é? Falsidades óbvias, calinadas, monstros, enfim. Quando é muito monstro, eu pego num e-mail e mando ao senhor aluno e dizer isto não há direito de dizer isto. E disse a vários. Mas pronto, mesmo assim, tendendo à circunstância, vou fazer de bonzinho. Mas é uma vergonha que um curso de gente que sai daqui para os partidos, por exemplo, não é? Muitos dos senhores, se calhar, vão desempenhar lugares políticos, pá, tenham demonstração de uma ignorância tão grande de coisas históricas. Quer dizer, vou dar exemplos, para não ficar no ar. O Salazar foi chefe de Estado. Mas bestialidade, nunca foi. Nunca foi. Os chefes de Estado da ditadura de 26 a 74 foram todos militares. Militares. O Marechal Carmona, o Marechal Craveiro Lopes, o Almirante Tomás, que é, aliás, o Presidente da República que demitiu o Salazar. O Salazar foi demitido constitucionalmente e foi nomeado, em sua vez, o professor Marcelo Caetano. Como é que ele era o chefe de Estado? Mas como é que se diz? Repare, isto fosse um curso de veterinária, eu dizia, pá, estes gajos não sabem nada disto, coitados. Agora, ciência política, dizem uma bacurada desta. O Salazar é chefe de Estado. Bom, enfim, está escrito. E coisas que jandas, não é? O Hitler subiu ao poder em 1938. Por amor de Deus, está escrito. A Revolução de 28 de maio de 1926 foi feita pelo Sidónio Pais, que foi assassinado em 1918. Alunos daqui. Não é? Que eu lamento muito que isto aconteça, porque não há direito de ser tão ignorante. Isto é o beabá da história de Portugal. Se fosse da história do Iémen ou do Afeganistão, pá, olha, enganei-me na data. Mas não, é da vossa história. Enfim, não digo mais nada. Mas é que tenham cuidado com isto, porque isto depois assassina um ponto, está a perceber? Uma pessoa que insiste, e há umas que são reiteradas, no mesmo ponto, várias vezes a mesma bacurada. Qual é a conclusão que eu tiro? Não percebem nada disto. Não é? É uma tristeza, porque pronto, fica assim no ar. E pronto, olha, mas enfim, é o que há. Também tenho isto tudo devidamente tratado em vídeo no YouTube. Quem quiser pode ir ao YouTube e tem um vídeo sobre a extrema-direita, etc. Sobre a comparação dos regimes de extrema-direita de Portugal, Espanha, Alemanha e Itália. Pronto. Mas também há provas muito boas. Há uma prova excepcional, justamente excepcional, que eu ainda assim bem descrever,
O que é que diz o Urcund? O Urcund dava 1% de plágio, não é nada, até 20% é aceitável, não é? Agora, os senhores tenham cuidado com o plágio, não é? Porque apareceram-me aqui provas de 91% de plágio. 91%. É quase tudo copiado. É que acham que as máquinas não sabem ver isto? Não, isto é inaceitável. Não sei fazer citações. Não, mas mesmo assim, não é suposto pôr tudo copiado numa fonte. Trabalho ipsis verbis da mesma fonte que nem sequer é citada. Cuidado, eu não ando aqui a brincar. Isto era um aluno que reprovaria. Naturalmente. Os senhores, quando fazem citações, começam uma citação com aspas, acabam a situação com aspas, a seguir tem um parênteses e dizem lá a fonte. Ou fonte escrita ou fonte eletrónica, mas tem que lá estar. Agora assim não é? Copiar o ponto todo de uma determinada obra, nem sequer se cita nem nada, que não é preciso, e depois fico muito contente e tenho 91% de plágio. Copy-paste, isto é um absurdo, cuidado. Mas enfim, eles já são grandinhos, já têm idade para saber o que é que faz. Pronto. Ninguém mais pede a palavra, meus senhores, minhas senhoras e meus senhores. Se não, vamos embora. Pronto. Desejo um ano novo cheio de propriedades e um lindo dia, um verão descontaminado a irem para a praia e tal. Vocês não morrem. Eu não morro de certeza, e sou velho, vocês vão morrer porquê? Esta coisa só mata doentes, pá. Doentes de pessoas de risco. O resto, olha, teve uma filha uma filha da vossa, não, mais velha, que teve Covid, a filha dela que tem 15 anos, Covid, a bebé que tem 3 ou 2, Covid, nada, nem sintomas. Souberam que foram fazer o teste. Acham que eu passei a não dormir por causa disso? Nada. Completamente nas tintas. Ninguém morre disto, a não ser quem tem que morrer, não é? São pessoas de risco, aquelas que têm doenças crónicas e tal. Isso aí. Mas também morriam de gripe. Bom, de maneira que também não se prendam demais a esta histeria, que isto é contra as liberdades, isto é contra a liberdade, isto é contra a democracia, isto é contra o nosso Estado de Direito. Eu que sou um anarquista fico doente com estas coisas. Bom, bem. Se ninguém mais tem perguntas, vamos embora. Então, adeus. Até ao meu regresso. Resto bom dia, professor. Finalmente. Deus, professor, bom dia. Deus, bom dia. Vou fechar.